Salve, salve amigos do canal Detetive Vascaínos, hoje eu postando um vídeo um pouquinho mais cedo, numa edição especial, já que daqui a pouco a gente vai ter o jogo contra o Juventude, só que nesse vídeo agora eu não vou destacar essa partida, já que tudo que eu pude falar sobre este duelo se encontra no vídeo anterior, mas eu vim destacar a busca do Vasco por reforços. Com o fim da janela próximo, no dia 2 de setembro, e uma data limite para inscrever novas peças nas quartas de final da Copa do Brasil, até a próxima semana, o clube intensificou esforços na busca por contratações. O Ademar Lopes ainda está na Europa e vem acelerando as conversas na busca por um entendimento. Zaga, meio campo e ataque estão entre as prioridades e trago boas novas aí sobre os últimos nomes que andaram saindo por aí no noticiário, principalmente de zagueiros. Vou te colocar a par de tudo que eu apurei, checado diretamente com fontes da negociação. Portanto, antes da gente seguir, já sabe, larga o dedo do like, compartilha o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Conto com a moral de vocês, inscreva-se. Bom, vamos dar um pontapé inicial sobre a busca do Vasco por reforço, mas em relação ao setor defensivo, como é notório, Carlos Cuesta, alvo número 1 do Vasco, para zagueiro central, entrou aí num acordo com o Spartak de Moscou e não veio mais para o Vasco. As últimas informações dão conta de que, inclusive, o atleta deve deixar Istambul amanhã para se apresentar ao clube russo e, com isso, fazer os tais exames médicos para a assinatura final do contrato. Por mais que o Vasco tenha tentado o jogador até o último minuto, até o último instante, a melhor oferta na mesa e a grana pesaram nessa mudança de planos. E, com isso, o Vasco foi obrigado a retroceder e, com isso, acelerar os passos para buscar novos nomes que qualifiquem o setor defensivo. E um deles foi informado ontem à noite pelos colegas do canal Na Torcida Vascaínos e confirmado por mim logo nas primeiras horas da manhã de hoje nas minhas redes sociais. O zagueiro Robert Renan, de 21 anos e que é jogador do Zenit da Rússia. A princípio, o Vasco busca um empréstimo com opção de compra do atleta. O Robert Renan, desde que chegou por lá, não teve uma sequência e o clube russo achou por bem emprestá-lo a outras equipes. E o Vasco, de olho no mercado, acabou se interessando. Eu vou contar o que eu sei até o momento, respeitando, claro, a apuração dos demais colegas. Hoje pela manhã eu fiz um contato com um dos empresários do jogador, que pertence a Elenco Esportes. E quando eu o questionei sobre essa possibilidade do jogador retornar ao futebol brasileiro e jogar pelo Vasco, o representante admitiu que Vasco e Zenit estão se falando. Ou seja, não quis abrir muito o jogo, mas confirmou as tratativas em torno dessa contratação. E o que está acontecendo no momento é isso. No mês passado, o nome desse atleta já tinha chegado à mesa do Vasco, mas não houve um avanço nesse sentido. Com as dificuldades em termos dos primeiros nomes tentados, o Vasco buscou avançar nesta contratação e iniciou as conversas com a diretoria do clube russo. A discussão agora é em torno desse empréstimo com opção de compra e os moldes aí do negócio. A situação vem avançando, sim. Vale lembrar que o Robert Renan esteve muito perto de reforçar o Bahia recentemente. Os clubes chegaram a acertar a contratação do atleta, iniciaram a troca de documentos, mas o zagueiro achou por bem, no último momento, esperar uma oferta da Europa. Nesse meio tempo, houve ofertas da Turquia, mas naquele primeiro momento não encheu os olhos do jogador e do seu staff. E agora o Vasco chega com força nesse assunto. Apesar do desejo do jogador de continuar sua carreira na Europa, ele agora voltou a considerar essa opção de retornar ao futebol brasileiro caso a oferta e o projeto esportivo apresentado atenda aos seus interesses. O Renan chegou ao Zenit em janeiro de 2023 e logo foi emprestado ao Internacional no início de 2024. Ele também passou um tempo emprestado a um clube lá da Arábia, o Al-Shabaab, mesmo onde o Leandrinho estava na temporada passada e o que lhe deu mais experiência numa liga estrangeira. E durante a sua passagem pelo Zenit da Rússia, ele disputou 18 partidas, diversos torneios, mas não marcou gols. O seu contrato por lá é válido até junho de 2028, o que confirma os planos a longo prazo do clube para este jogador. Caso seja emprestado, o zagueiro continuaria desenvolvendo ali o seu futebol em um clube brasileiro, o que lhe dará mais chance ainda de ganhar experiência e aumentar aí o seu valor nesse cenário internacional. Pelo menos
é o que pensa o Zenit agora, né? E por isso vai avaliando desta forma esse possível empréstimo. Por isso, ele pensa aí nessa aquisição, nesse empréstimo em relação ao Vasco. Lembrando que ele já tinha recebido o aval do Zenit para buscar um novo clube, já que ele não seria aproveitado por lá neste momento por conta do limite de jogadores estrangeiros que já tinha sido completamente esgotado. Então, meus amigos, a situação envolvendo o Robert Renan é essa. Conversas em curso com o aval do atleta e com segue o Vasco apostando as fichas nesse jogador aí, e a situação realmente vem avançando aí nas últimas horas, e nesses próximos dias aí o martelo deve ser batido. E agora vamos falar de um outro nome que aqui em São Januário sempre foi aí comentado em toda a janela, né, do zagueiro Joaquim, de 26 anos, e que atualmente defende o Tigres do México. Ele foi vendido em julho do ano passado pelo Santos, né, numa operação que girou em torno de 8 milhões de dólares. Os amigos do Globoesporte.com trouxeram esse interesse do Vasco. O que eu pude apurar junto ao entorno do jogador é que o Vasco ainda não discutiu nada com eles, com os representantes do atleta. A procura inicial foi junto ao Clube do México, ao Tigres, mesmo nesse sentido aí de compreender as condições de um possível negócio. Apurei que clubes da Espanha, Itália e do mundo árabe procuraram o Tigres buscando também informações sobre esse zagueiro. E é uma negociação muito complicada, muito difícil, não só pelo fator grana, como pelo fator da importância do atleta. Ele foi considerado o melhor zagueiro da Liga Mexicana, com destaque para sua eficiência em desarmes e bolas aéreas. Jogo após jogo, ele vem sendo peça crucial na engrenagem do time mexicano. E caso deixe o clube, só se fosse aí por um valor alto considerável. Foi o que uma pessoa do entorno do atleta me falou. Entre esses dois jogadores, eu prefiro muito mais o Joaquim, né? Porque é um jogador mais completo. O Robert Renan, ele começou bem a carreira, mas depois ele andou cometendo alguns deslizes que marcaram o jogador, né? Um jogador que foi revelado nas categorias de base do Corinthians. Portanto, a situação é essa. Entre os dois nomes buscados, o avanço maior está em Robert Renan, pela facilidade de um empréstimo, pela vontade do jogador. Vamos aguardar as próximas horas, já que serão determinantes aí. Antes de fechar esse assunto de zagueiro chegando, andou sendo especulado também aí por aí o nome do Luizão, né? Que na última janela ele foi oferecido ao Vasco, né? Ele que jogava no West Ham da Inglaterra e conseguiu ontem a sua rescisão com o clube inglês, está livre no mercado para negociar com qualquer equipe. Olha, eu consultei o empresário dele há pouco e ele foi claro, nada do Vasco chegou. Portanto, o Vasco ainda não procurou esse jogador, ok? Não há nada. Eu acredito até que haja aí outras equipes do futebol brasileiro interessadas neste atleta. E se por um lado está se encaminhando para chegar zagueiros, por outro está se encaminhando para sair. E a bola da vez é o jovem Luiz Gustavo, garoto de 19 anos que não vem recebendo oportunidades no Vasco. Como informou o Portal Bahia hoje, né, o Bahia, apoiado pelo Grupo City, está em tratativas para adquirir o jogador. A informação surgiu há pouco e ainda carece de mais apuração, principalmente sobre valores, né? Muito se cogita aí que o Bahia contrate o atleta em torno aí de 5 milhões de euros e 7 milhões. Olha, lembrando que a multa rescisória dele, né, foi fixada em 40 milhões de euros e o seu contrato com o Vasco vai até dezembro de 2027. Então, sinceramente, não sei se é a melhor solução, porque o Luiz Gustavo é jovem, é um zagueiro promissor, tanto que é convocado sempre para a seleção sub-20. Tem margem de crescimento e pode valer até muito mais no futuro para o Vasco. O problema é que ele não vem ganhando oportunidades e é um ativo aí que o Vasco pode fazer dinheiro para reforçar a equipe, já que não vai vender o Ryan por enquanto. Outra coisa, caso se confirme a saída do Luiz Gustavo, o Robert Renan viria aí como uma espécie de reposição. Porém, é um jogador que chegaria por empréstimo, né? E no final o Vasco pode até acabar ficando sem esses dois. Vamos aguardar então esses desdobramentos e aí a concretização de um possível aí venda para a equipe do Bahia. E saindo da zaga, vamos agora para frente. O Admar está tentando equacionar aí a vinda do meia Matheus França junto ao Crystal Palace, né? As conversas seguem aí tentando entrar num acordo em termos de números e condições de empréstimo, já que o Vasco, o jogador, né,
seria uma tarefa menos complicada, menos difícil, né? Já há um entendimento entre essas duas partes. Então, é um jogador que agrada ao Diniz pela sua versatilidade, visto que pode atuar também em várias posições da linha de frente. O único, porém, é a questão médica, já que andou se lesionando muito por lá, e isso é uma coisa que salta aos olhos num primeiro momento. Então, agora a definição vai ser mesmo entre o Vasco e o Crystal Palace. Mas é uma negociação também que vem avançando, como eu destaquei há pouco. Para encerrar, vamos informar aí que o atacante Andrés Gomes foi finalmente registrado no BID e está para estrear, pelo menos em termos de documentação. Agora, caberá ao Fernando Diniz e a preparação física derem um aval. O jogador poderá ser relacionado já para a partida do final de semana contra o Corinthians. Portanto, é mais uma opção que o Vasco ganha para frente nessa sequência difícil na temporada. Bom, meus amigos, é isso aí que eu tenho para contar no momento. Sigo apurando e qualquer fato novo eu coloco nas minhas redes sociais. Se inscreva lá também, @Detetive Vasco, no X e no Instagram. Aguardo você. Um grande abraço e vamos pro jogo. Até lá!